Salve, meus queridos empreendedores, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulo aqui falando. Vamos aí para mais um vídeo, dessa vez para falar sobre investimentos, tá? Dessa vez a gente vai passar aqui uma visão muito interessante aqui relacionada a investimentos. Não é recomendação de investimento, pelo título aí você já vai saber, tá? Mas é algo muito interessante, muito bacana, porque assim, eu comecei a investir na bolsa esse ano, certo? Tô começando aí minha vida como investidor e também paralelo investindo em tráfego, enfim. Mas o ponto é, eu tô investindo em ativos e eu sempre ficava perdido e ficava pensando, velho, ano que vem vou ter que emitir, né? É uma quantidade que eu tenho que emitir aqui, porque senão dá ruim. Meu CPF vai ser cancelado. Eu preciso entender como é que eu faço para poder pagar aqui, né, meus impostos e não dar nenhum problema. E eu ficava nessa dúvida, né? Acho que muita gente que começa a investir também fica. Até pessoas que hoje em dia fazem esse tipo de coisa manualmente, né? E aqui eu estou trazendo uma solução chamada Velotax, tá? Que é uma solução muito interessante, tá? Para quem investe em cripto, em ativos financeiros, até para quem paga aluguel, enfim, tem várias coisinhas que dá para você emitir aqui como, né, no seu nome, nos seus ativos, para ficar em dia com a receita, né? Porque assim, a gente infelizmente tem uma taxação em cima disso e talvez tenha ainda mais fortemente, independente de qual governo ganhar, tanto Lula como Bolsonaro, eles, eles pretendem estar taxando os dividendos aí de ações, fundos imobiliários. Não tenho certeza se são de todos os dividendos da bolsa, mas que ações com certeza vai ocorrer uma taxação aí em dividendos, tá? É um plano de governo tanto do Bolsonaro tanto como do Lula. É interessante? É, porque eles vão usar isso para beneficiar os mais pobres. E os mais pobres não investem na bolsa, certo? Só que pra gente que investe aqui, vai, né, ter um prejuizinho ali. Eu não me incomodo tanto, tem gente que se irrita mais, mas enfim, a gente não tem controle sobre isso. Mas o ponto é, a gente vai conseguir automatizar aqui com esse Velotex, tá? Você pode pesquisar aí VELO, Velo e Tax, sem o I no final. E coisa linda, isso aqui é maravilhoso. Você simplesmente conecta na sua conta da B3. Se você não tem uma conta na B3, fica tranquilo, dá pra criar de boa, tá? Eles vão pedir para você criar a conta na B3. Lá na B3 eles vão conseguir ver todos os ativos que você tem. Então, assim, se você tá na Nubank ali ou tá na Rico, por exemplo, você já tem ativos de fundos imobiliários, de ações, não importa o que seja, vinculados ao seu CPF nessas corretoras. Se você criar uma conta na B3, que é o que a Velotex vai te pedir para você fazer, eles vão conseguir puxar todos os ativos que você tem e gerar meio que um boleto, né? Eu não vou citar termos técnicos nem nada do tipo, mas quando você for usar é bem tranquilo. Eles vão gerar meio que um boleto, mas tem outro nome para isso, acho que é DARF, alguma coisa assim, que você vai conseguir pagar para estar emitindo esses impostos e principalmente pagar referente à sua valorização, né? Por exemplo, eu tenho já um para pagar aqui, um tipo de boleto para pagar, para emitir essa minha valorização, esse meu ganho que eu obtive com os meus ativos, né? Eu tive uma valorização aí de fundos imobiliários, de ações, e eu preciso pagar isso para ver que realmente tô dentro da lei, né? Ninguém vai me parar daqui a um tempo e confiscar meu CPF nem nada do tipo. Então, assim, é importante você ter tudo certinho para você continuar investindo, para você continuar tendo seus lucros, porque nada adianta você ter lucros interessantes, né, de valorização, sendo que isso vai se perder, principalmente porque você não está indo de acordo com a lei e do que é exigido, do que é obrigatório aí no nosso país, certo? Espero que isso melhore cada vez mais, fique mais interessante, mas no cenário que a gente tem, você precisa emitir isso, né? Então, essa solução que eu estou trazendo aqui para vocês é muito interessante, é muito importante você estar fazendo isso, certo? Pelo menos aí quando
você começar a ver as notícias, né, referente a tá, até tal dia você tem que emitir. Aí você já sabe vir aqui, não precisar ficar baixando o aplicativo da Receita e tudo mais, porque é um processo muito trabalhoso ficar emitindo isso, digitando, né, botando o nome, os preços. Ainda mais quem tem muitos ativos, né? Quem tem muita grana geralmente varia bastante a sua renda, né? Então, imagina emitir tudo isso na, na mão, né? Manualmente. Cara, demora muito. Quando eu trabalhava como jovem aprendiz no meu antigo trabalho, eu era jovem aprendiz de TI e eu tive que fazer isso. Eu, tipo assim, eu como não sou contador e não tenho noção nenhuma tipo do que colocar, eu apenas estava repassando para a para a minha patroa, para minha chefe. E são muitas pessoas que têm muitos ativos lá. Aí eu emiti de umas 5. E assim, era muita coisa, velho, para emitir na mão. Então, assim, me colocaram, né? Eu era jovem aprendiz de TI, não tinha nada a ver. E aí me chamaram para fazer esse corno job aí, mas assim, sem problema, claro, trabalho é trabalho. Mas assim, eu fiquei pensando, putz, dava até pra fazer um sisteminha aqui pra fazer isso manual, fazer isso automático, né? E assim, seria mais você ter uma planilha no Excel, tranquilinha ali, e repassar isso, certo? Pra o programinha fazer. Mas assim, dá muito trabalho. Então você tem um sistema como o da Velotex. Eu não estou sendo patrocinado, claro que não, o canal tá muito pequeno ainda para esse tipo de coisa, se você tá vendo esse vídeo. Mas eu achei muito interessante, porque principalmente eu ficava muito perdido. Ficava pensando, putz, como é que eu vou emitir isso, velho? Se do nada só cancelarem meu CPF, só brotar aqui em casa, me passa tudo, sabe? Eu sei que não é assim, eu sei que provavelmente eles mandam algum tipo de e-mail ou liga, ou tem algum tipo de notificação para você estar repensando aí, se organizando melhor para estar emitindo seus impostos com relação aos seus ativos. E a melhor notícia é que não é só ações e fundos imobiliários ou qualquer coisa da bolsa, mas também criptomoedas você consegue investir. Investir não, emitir nesse software, tá? É um site, né, mas pode ser chamado de software também. E assim, é uma solução muito bacana, é tudo bem organizadinho, tá? Não vou mostrar aqui na tela, eu acho que não tem necessidade, tá? É muito simples, é muito intuitivo, então o tutorial disso aqui, na minha opinião, é completamente, sabe, desnecessário. É muito fácil de mexer, eles estão de parabéns. Sério, pra mim eles deveriam ser divulgados por todos os influencers que prezam realmente pelo seu público e falam sobre investimento também, certo? Porque é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Assim, eu fico um pouco receioso com relação aos contadores, certo? Porque muitos contadores ganham dinheiro com isso, né? Ganham bastante grana fazendo esses, essas emissões. Porque, por exemplo, a minha chefe, ela era a contadora responsável por fazer as emissões lá do trabalho pra galera, né? De cargo alto lá, que era dono das coisas. Enfim, e assim, tem pessoas que vivem disso. Ela não, ela era uma das donas do local, mas tem pessoas que vivem de ser recontadores, né, de exercer a profissão. E ter softwares automatizados com relação a isso já entra na questão de você tirar o emprego ali de mais uma área que o contador poderia estar exercendo a função dele para um software resolver isso. Isso é maravilhoso, isso é interessante, mas para o contador ele fica, né, infelizmente, no prejuízo, digamos assim. Mas claro que existem vários outros locais que ele pode estar atuando. Mas isso prova, mais uma vez, que a automação vai continuar substituindo os empregos. Então, assim, realmente voltar a educação das crianças para trabalhar algo mais voltado à automação e não a serviços é, manuais, né? Serviços como atendente de caixa já está começando a ter lojas completamente vazias, apenas a inteligência artificial lá para te atender. Então, assim, para começar a estruturar a educação do Brasil, a educação dos países para as crianças, para as pessoas estarem trabalhando com algo
voltado realmente ao que vai ser, né, que são as máquinas sendo automações pra gente, vai ser algo muito interessante. Então, assim, mecânico de máquina, mecânico de, enfim, entende? Preparar a população para trabalhar com isso. As profissões precisam mudar. Aquele jovem aprendiz de vendas, sabe, ele precisa já começar a ter uma estrutura voltada à automação, porque as coisas começam a acontecer. E principalmente os operários de trabalho manual, entende? E assim, um auxílio, claro, vai ter que existir, porque muita gente vai começar a ficar desempregada por conta dessa sofisticação, né, de tecnologia. Mas fica aí essa solução, essa recomendação para você que investe na bolsa, investe em cripto, tem que emitir imposto. Tem outras opções interessantes lá, tá? Mas dá uma olhada lá, vai que tem alguma coisa que você precisa, que você tá como novato aí, né? Ou até questão de aluguel também, que eu nem sei como funciona, tá? Sei como funciona a questão dos investimentos, mas relacionado a outros pontos que eles têm lá que são interessantes de você estar vendo, se você consegue emitir esse ativo aí, essa parada que tu tem que emitir, né, para o governo, seja lá o que for, dá uma olhadinha, ver se no site deles tem, mas qualquer coisa da bolsa e cripto vai ter lá, na Velotex, beleza? Não tô sendo patrocinado, tá? O canal é muito pequeno, enfim. E é isso. Valeu, deixa o like aí, se inscreve no canal. Primeiro link na descrição se quiser apoiar o canal e tamo junto. Valeu.